Boa noite, eu sou Viviane Rocha, mas pode me chamar de Vivi. E eu estou fazendo esse vídeo agora à noite, assim, que não é muito meu hábito fazer vídeos, ainda mais nesse horário. Mas é que aconteceu uma coisa comigo muito importante e eu achei que seria interessante eu compartilhar com vocês. Quando eu era criança, por volta dos 9 anos de idade, a minha mãe me colocou numa aula de piano, né? Porque ela tinha muita vontade de me colocar nessa para aprender um instrumento, e esse instrumento especificamente tinha algo de alguma coisa, de alguma memória afetiva com ela, porque a minha avó comentou em algum momento que eu tinha dedos longos e que pareciam dedos de pianista, algo nesse sentido. Então ela imaginou que seria interessante me colocar numa aula de piano em algum momento da vida. E ela achou uma professora de piano que era uma pessoa, uma senhora, que tinha sido professora dela há muitos anos antes. Era uma senhora já de bastante idade já. E então, quando ela foi me dar aula, ela era muito rígida, muito braba. Ela era daquele tipo de professora de filme, assim, né? Que nem uma pessoa fez um comentário, tipo o clipe, né, do The Wall, né, que tinha aqueles professores, assim, era meio aquilo, né, de bater com a régua, ela ficava muito braba, ela ia escrever as coisas, não é assim, e quebrava a ponta do lápis de tão braba. E aquilo, assim, além do método em si, né, não ser aquele método atrativo. Então, com o meu tipo de personalidade, assim, de mais assim, de aceitar certas coisas naquele tempo, eu não era uma criança que contestava, né? Eu fui levando aquilo, mas aquilo me encolhia, sabe? Me travava. Então, o meu processo de aprendizado foi totalmente prejudicado, né? Eu não tinha vontade de estar ali. Eu ia porque a minha mãe queria que eu fosse, né? Mas eu não me sentia bem, eu não me sentia à vontade. Eu lembro de fazer até direitinho, mais ou menos as coisas, né? Fiz a apresentação de fim de ano lá e tal. Ah, minha mãe ficou muito feliz. Mas eu não era feliz com aquilo. Quando chegou mais ou menos os meus 12 anos, a minha mãe desistiu de me levar. Ela tinha até comprado um teclado para eu treinar, mas foi uma coisa que não foi boa, não foi legal, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Meio folclórico assim. Só que eu tinha em mente que em algum momento eu tinha que limpar isso. E agora, como eu faço aula de voz, de canto, né? Numa escola de música aqui de Pelotas, que é a Beatriz Rosselli. E nada é por acaso, né? Mas a Lídia Rosselli, que é a que administra a escola hoje, também foi aluna dessa mesma professora, também passou perrengues, só que a Lídia levou de uma outra forma, né? Porque ela tinha na época assim, uma personalidade mais expansiva, enfim, e ela disse para a mãe dela que não queria mais, enfim, foi algo como não vou mais e não tem como ir e deu. Diferente de mim. Mas enfim, cada um do seu jeito. A questão até nem é essa. A questão é que teve essa coincidência e tal. E lá eles têm um professor de piano. E aí me veio a vontade de eu fazer aulas de piano para um processo terapêutico mesmo, né? Terapêutico, de verdade. E o que, que aconteceu? Hoje eu fiz a minha primeira aula. Fiz uma aula experimental com o Matheus Cardoso, que é o professor. É completamente diferente a forma dele abordar, enfim, assim, né? Não tem em nada semelhança com a professora Zaida, né, da época. Só que o que, que aconteceu comigo, sabe? O que, que aconteceu comigo? Eu entrei em processo durante a aula. Então, eu travei de alguma forma, eu senti uma vergonha muito grande. E eu dizia pra ele, eu tô com vergonha. E ele dizia assim, não, mas tu não tem por que ter vergonha, tá super bem e tal. E eu entrei em processo durante a aula. Assim como agora eu tô conversando com vocês.
Foi algo muito intenso, muito forte. E eu senti que realmente é uma coisa necessária para mim, né? De cura, efetivamente. E eu pretendo fazer outras aulas para que essa situação seja efetivamente ressignificada na minha história, na minha vida, né? O piano é um instrumento belíssimo e é algo, a música em si é algo maravilhoso, é um instrumento de cura, de alegria, de tantas coisas, de comunhão, né? Então não pode ficar na minha vida e na vida de ninguém um instrumento tão bonito e algo tão bom como algo, como uma ferida, né? Não pode, porque foi uma ferida de abuso, porque na verdade essa pessoa, ela não sabia que ela era abusiva, mas ela estava sendo extremamente abusiva comigo e era com outras pessoas também, era o perfil dela. Então isso marcou, né? E como eu estou realmente num processo de autoconhecimento, de cura de várias coisas, de ressignificar várias coisas, essa volta ao piano tem isso também, né? De cura dessa ferida que estava lá. Não estava esquecida, né? Mas estava adormecida. E quando a gente tem feridas, em algo tão sensível como essa questão que é a música, né? Que de repente é um talento que a gente tem, é uma facilidade, alguma coisa, e isso é tolhido, essa potência, ela também deixa marcas em outras áreas da vida da gente, com certeza. Então, esse processo assim que eu fui entrando, meio que me veio essa intuição de que eu deveria passar, ele realmente é um processo necessário e importante. E eu agradeço aqui publicamente a gentileza do Matheus, a paciência dele, né, a gentileza dele em, em ser meu professor ali e enfim, né, muito certamente é a forma como ele lida com os demais alunos, né? Não foi comigo, enfim, mas para que eu saia, né, desse lado dor em relação a essa situação, não poderia ser diferente, né? Teria que ser uma pessoa gentil, né? Uma pessoa gentil. E realmente ele é. Conheço ele há pouco tempo, mas já deu para ver que ele é. Então, agradeço, né, ao Matheus aqui, gratidão ao Matheus por essa gentileza, né? E farei outras aulas e certamente ainda venho aqui conversar com vocês de um outro espaço. Nesse momento, eu quis dividir com vocês esse lado mais inicial, né, dessa questão de cura, mas certamente em breve teremos um vídeo diferente, né? Porque esses processos eles são importantes, são necessários e, e assim, quando a gente está disposto, né, a curar e ressignificar situações, a vida depois se torna mais bonita, mais leve e mais, enfim, as nossas potências se manifestam. Então, eu espero. Esse vídeo ficou bem longo, né? Eu, inclusive, vou passar ele para o YouTube e vou replicar depois no Instagram para quem quiser. Para quem sentir, né, que é contribuição. Mas eu espero que sim, porque eu tenho certeza que não sou só eu, né, que passo por esse tipo de processo. Todos nós temos os nossos.
Todos nós temos as nossas coisas a ressignificar. E é isso. Obrigada, então, gratidão a todos por terem me acompanhado até aqui. Boa noite.